Graça e paz mais uma vez, irmãos, amém? E é bom nós sabermos que Jesus, ele não é uma história. Muitas pessoas acham que Jesus é só uma história na Bíblia. Não, Jesus foi o Deus que desceu dos céus, veio aqui, morreu no meu e no seu lugar. E está sempre cuidando de nós, guardando as nossas vidas. E nessa noite, mais uma vez, Jesus ele está aqui, guardando e cuidando das nossas vidas. Pedi para os irmãos abrirem suas Bíblias no Salmo 23. Enquanto os irmãos abrem, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite. E quero agora entregar em tuas mãos a minha vida, a vida de cada um que está aqui, ó Pai, a vida daquelas pessoas que vão nos assistir depois, pelas redes sociais, que o Senhor venha falar com cada coração. Que nessa noite, Pai, seja uma noite diferenciada, seja uma noite, mais uma vez, em que nós temos um encontro com o Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor toque agora em cada coração, Pai. Que o Senhor venha tocar em cada mente, Pai, que nós possamos estar abertos para ouvirmos a Tua palavra e sabermos que temos um Deus que está guardando, está cuidando das nossas vidas. Senhor Deus, abençoa cada um que está aqui, ó Pai. Fala conosco nessa noite. É o que eu te oro, Deus, e já te agradeço para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém? Salmo 23, eu vou ler o versículo de número 4. Na minha tradução diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Amém? Esse salmo, escrito pelo rei Davi, é um salmo de quem sabia, não que os outros não saibam, sabiam muito bem do que ele estava falando. Porque Davi, o rei Davi, era alguém que cuidava de ovelhas. Ele guardava as ovelhas, ele cuidava das ovelhas. E ele olha para Deus e vê Deus como um pastor que cuida do seu rebanho, que cuida das suas ovelhas. Por isso que ele fala assim, que mesmo que ele andar pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Por quê? Davi conhecia esse caminho. A Bíblia, ela fala de vários vales. E um dos vales que a Bíblia fala é esse vale da sombra da morte. E esse vale da sombra da morte é um vale onde, o que acontece? Nesse vale era perigoso. E ali, o pastor tinha que cuidar das ovelhas, porque tinha perigo no meio do caminho, tinha lugares de ribanceiras. Por isso que fala que era o lugar da sombra da morte. Em um dado momento ficava bem escuro aquele lugar, e o pastor era quem guiava, através do cajado dele, e Davi sabia muito bem disso. E tem um ditado, irmãos, um ditado árabe, que fala assim, ó: somente o sol sem chuva é um deserto, e somente a chuva sem sol produz inundação. Então, só o sol, se nós vivermos só de sol, o que vai acontecer? Na nossa vida vai se formar um grande deserto. Se nós vivermos somente de chuva, o que vai acontecer? Você imagina como lá no dilúvio, que choveu 40 dias e 40 noites sem parar. Imagina você ficar todo dia chovendo. Chuva, 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 chuva. O que vai acontecer? Nós vamos viver uma inundação. Se todo dia for sol, 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 ninguém vai aguentar. Então, irmãos, se nós não tivéssemos um dia de chuva, a nossa vida, ela ia ser uma vida seca. E se nós não tivéssemos um dia ensolarado, a nossa vida, ela ia ser uma vida totalmente encharcada. Então, o que eu quero falar nessa noite é que tempos bons e tempos difíceis em nossas vidas, eles servem para nos amadurecer. Porque muitas vezes as pessoas, ela não entende porque que a vida é uma mistura de tristeza, é uma mistura de alegria, uma mistura de vitórias, de derrotas, sucessos, fracassos, montanhas e vales. O que a montanha representa na Bíblia? Montanha é o momento de vitória, é o momento de realização, que deu tudo certo. E vale
é o momento de dificuldade, é o momento de tristeza, de angústia. E a vida ela é assim. E muitas pessoas, elas querem, porque elas são cristãos, eu sou crente, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. E aí a pessoa quer que a vida dela seja somente uma vida de alegria. Uma vida que não tenha problemas, uma vida que não tenha dificuldades. Eu tenho uma notícia para te dar. Essa vida não existe. Isso é só uma utopia. E se alguém pregar essa vida para você, eu falo para você, se você quiser seguir, você até segue. Mas não vai não, que é mentira, é ilusão. Por quê? Porque a vida ela é assim. A vida não tem só momentos bons, momentos de felicidade. Tem sim, na internet. Aí você vê as fotos, coisa linda. Só a foto. Tem muitas fotos que eu vejo, sabe, coisa tão linda. Mas como a gente conhece a realidade daquelas fotos, a gente olha, poxa vida, as pessoas olham, nossa, que coisa mais linda, que casal tenro, que família, olha que alegria aquela pessoa. Só quem sabe como está o coração, a vida, a história daquela pessoa. Porque a vida ela é assim, a vida ela tem momentos bons e momentos ruins. Mas irmãos, uma notícia eu tenho para dar para você, boa. Não é só notícia ruim que vive, né, o homem. Mesmo que nós passemos por momentos difíceis, mesmo que nós passemos por dificuldades, Deus, Ele sempre está presente em nossas vidas. É o que o salmista está falando assim, o Senhor, ele começa, é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia, né, pelos caminhos, Deus vai cuidando. Então Deus, Ele cuida de nós, Ele guarda nossas vidas, Deus, Ele guarda a nossa casa, Deus, Ele guarda a nossa família. Só que vales nas nossas vidas, eles são necessários, irmãos. Vales vêm. Então eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre isso, sobre algumas verdades sobre os vales. Porque a pessoa fala, olha, eu passo problema, eu passo dificuldade, lá na minha casa, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, no trabalho, no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu passo por situações, mas os vales existem. E a primeira colocação minha nessa noite é que os vales existem e os vales são inevitáveis. Você não consegue evitar o vale na sua vida. Pastor, eu vou orar a Deus, vou clamar ao Senhor, e Ele não vai permitir que o vale chegue. Não, os vales, irmãos, eles são inevitáveis. Eles vão vir sobre as nossas vidas, um momento ou outro. Se você, quem sabe, você está dentro de um vale, ou quem sabe você já saiu de um vale, mas logo, logo, algo vai acontecer, um outro vale vem. Por quê? Os vales, os momentos difíceis, eles são inevitáveis. Eu não consigo evitar esses momentos, porque eles acontecem, e acontecem com todas as pessoas. E os vales também, além de inevitáveis, os vales, eles são imprevisíveis. Você nunca sabe quando o vale vai chegar. É igual o pneu de carro, né? É imprevisível. O pneu fura na hora que eu quero. Não, o pneu, ele vai falar com o carro, pneu. Você não fura na hora que eu estiver precisando, não. Né? Você vai furar no momento certo. E vale também assim, é imprevisível. A hora que você mais precisa daquela situação, é que parece que acontece o atraso ali. A pessoa pega, a hora que ela mais precisa do carro, de repente ela olha, meu Deus, logo agora, logo nesse momento tinha que furar o pneu do meu carro, logo nesse momento tinha que acontecer isso. A pessoa acorda de manhã, se o gás dela não é encanado, é de botijão, ela vai fazer o café, dali a pouco, pum, acabou, logo agora, tinha bem de manhã, não podia ser mais tarde, na hora que estivesse passando o caminhão cantando a musiquinha, né? Mas por quê? Porque os vales, eles são imprevisíveis, você nunca sabe, você não vai conseguir planejar nada. Muitas vezes as pessoas fazem planos, fazem projetos na vida dela. Não é que é para você não fazer plano não, tá? Não é para você não fazer projeto. Mas muitas vezes não adianta eu planejar tudo certinho e falar, vai acontecer assim, 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 assim. Porque algo de imprevisível pode acontecer. Por quê? Porque os vales, eles são imprevisíveis. Não adianta eu querer planejar, agendar,
que não vai acontecer. Pode ter certeza. Olha, nesse dia você pode vir tal hora que nada vai acontecer, vai dar tudo certo. É imprevisível. Pode dar tudo certo, não estou falando que vai dar errado. Mas eu não posso planejar e dizer que vai dar tudo certo, porque vales são imprevisíveis. De repente a pessoa acorda de manhã, dormiu bem, aí ela acorda com um problema, ou físico, ou um problema, né, sentimental. De repente ela estava tudo bem, ela acorda, toca o telefone, ela olha assim, a hora que ela vai atender, pensa que é uma notícia boa, é uma notícia ruim. Por quê? Porque os vales, eles são imprevisíveis. E Jó era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que Deus amava. E um belo dia, Jó todo dia ia, sacrificava pelos filhos. E um belo dia ele está lá na casa dele, tranquilo, olhando o gado dele, olhando as riquezas que ele tinha. E veio uma notícia imprevisível. Jó, sabe o que aconteceu? Ele falou, não. Falou, vieram saqueadores, roubaram o gado. Entraram na sua casa, roubaram o carro, roubaram geladeira, roubaram tudo. E ele, meu Deus. E ele acabou de falar, veio o outro, falou, Jó, você não sabe o que aconteceu. Deu uma chuva, caiu uns raios lá. Seus filhos estavam na casa, a casa caiu, morreu todos os seus filhos. Nenhum deles sobrou. Olha que coisa, irmãos. Morreram todos. Algo imprevisível. E Jó, nesse momento aqui, ele está numa situação ali que ele não esperava. Porque os vales, eles são imprevisíveis. Os vales, eu marquei aqui, eles são imparciais. Não é porque eu sou crente que não vem vale. Lá em Mateus 5,45, fala assim que Deus, ele manda tanto a chuva pro justo, como pro ímpio. Então, ninguém está imune contra os vales, irmãos. Por quê? Porque o vale é algo imparcial. Às vezes a pessoa fica, quando chega o vale na vida dela, ela começa até a indagar. Por que comigo? Por que aconteceu na minha casa? Por que foi comigo essa situação? Por quê? Porque o vale, ele é assim, ele é imparcial. Vai acontecer, se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu não pensei que o Senhor faria isso comigo. Só justamente comigo, na minha casa, com meu filho. Irmão, o vale imparcial, ele chega para qualquer pessoa. Ele não escolhe. Deus não fica escolhendo, aquele é bonzinho. Aquele bonzinho não acontece nada com ele. Aquele é mau, vai acontecer tudo com ele. Não, Deus não é assim. A pessoa pode ser boa e acontecer na vida dela coisas ruins. Sabia disso? E a pessoa pode ser tremendamente ruim e acontecer o que na vida dela? Coisas boas. Aí você olha, o que aconteceu? Nossa, aquele meu vizinho lá, que pessoa ruim. Eu fui lá no mercado, sabe? Estava sorteando um carro no mercado. Eu sempre compro lá no mercado, eu preenchi o cupom lá no mercado. E na hora do sorteio, sabe quem foi sorteado? O meu vizinho, aquele ruindade. Nem crente ele é, não gosta nem de Jesus e foi sorteado, ele não merece. Sabe por quê, irmãos? A bênção vem para quem muitas vezes você pode achar que é ruim, porque Deus, ele é imparcial. E quando nós começamos a entender isso, sabe? Nós vamos caminhar. Mas a diferença que tem para o cristão é que dentro do vale, ele tem a presença de Deus na vida dele. Muitas pessoas dentro do vale, elas não têm a presença de Deus na vida dela. Às vezes você vê a pessoa se descabelando, quase morrendo, por quê? Porque falta Deus. E nós vamos passar pelo vale, mas nós temos Deus em nossas vidas. E ele fala aqui em Josué 1,5, Deus ele fala assim para Josué: como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Por quê, irmãos? Porque no meio do vale, no meio da dificuldade, Deus ele é com você. Se você busca Deus, por mais que você passe o problema, por mais que você passe pelo vale, Deus é com você dentro do vale. Sabe, Deus ele cuida de você. Eu tenho que entender isso, que Deus ele cuida de mim. Então os vales, eles são inevitáveis, vai acontecer. Então você vai sair daqui nessa noite
sabendo que pode chegar algo que não é muito legal para a sua vida. Que o vale pode acontecer. O vale, ele é imprevisível. Deus, ele não vai falar para você, olha, se prepara que vai vir bombardeio. Não, irmãos. Pode acontecer de uma hora para outra. E Deus, ele não vai te isentar do vale, nem isentar a mim, porque eu cultuo a ele, porque eu pago minhas contas em dia. Não, Deus, ele é imparcial. Então nós temos que aprender isso sobre os vales. E os vales, irmãos, eles podem proceder de vários lugares. Então eu coloquei aqui também para nós podermos entender. Primeiramente, os vales, ele pode chegar na nossa vida através do diabo. O diabo, o tempo todo, o que ele faz? O diabo, ele tem prazer em ver as pessoas dentro de um vale. A alegria do diabo é ver a pessoa dentro de um vale, passando por uma prova, passando por problemas e por dificuldades, para ver se essa pessoa, ela nega a Deus. Pode ver, quando o diabo vai conversar com Deus, ele fala assim, ó. Aí Deus olhou para o diabo e falou assim, tá vendo Jó lá, meu servo? Ele falou, tô vendo. Então, ele é meu servo, bom, fiel. Aí o diabo falou, sabe por que ele é daquele jeito? Porque o Senhor dá tudo para ele. Tira as coisas dele para ver se ele não te nega. Olha bem. E aí Deus, ele permitiu. Falou para o diabo, olha, toca em tudo que ele tem, menos na vida dele. Então Deus, irmãos, né, ele permitiu. E o diabo tem um prazer. A alegria do diabo foi essa. Foi lá e jogar Jó dentro do vale. E ele não é só Jó que ele jogou. Daniel estava, né, na Babilônia. Daniel era um homem que estava ali crescendo, já estava sendo governador ali, trabalhando ali, e os inimigos viram, o diabo viu, que ele todo dia, pela manhã, na hora do almoço, e à tardezinha, ele ia orar. Vou orar. E aqueles homens ali, falaram para o rei, olha, ele não está obedecendo a lei. O Senhor falou que não poderia orar para nenhum outro Deus. E ele está orando para o Deus dele. Todo dia, de manhã, de tarde e à noite, ele ora pelo Deus dele. Olha o diabo se levantando. E o que acontece com Daniel? Daniel é jogado dentro de uma cova dos leões. Ele falou, não, eu vou continuar orando. O diabo fez com que ele fosse jogado dentro desse vale. Só que Deus estava com ele, irmãos. Os leões não fizeram nada. Por quê? Porque diante do vale, dentro do vale, Deus, ele é comigo e ele é com você. Mas há vales que o diabo vai querer dar um jeito de nos colocar dentro desse vale. E mesmo que ele nos coloque dentro desse vale, porque nós não vamos nos dobrar para ele, Deus vai cuidar de nós dentro do vale. Sadraque, Mesaque e Abednego também foi feita uma estátua, e todos na hora que tocassem tinham que se prostrar perante aquela estátua. E eles não se prostraram. Daniel, ele foi jogado no vale dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi chamado e falou, ó, não vai se prostrar? Não vai se dobrar? Não. Então nós vamos jogar você no vale do fogo. Vale do fogo, na fornalha ardente. Mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais do que era o normal. E ele falou, se Deus quiser, nós vamos morrer queimado. Mas se ele não quiser, nós não vamos. Aí diz que na hora que olharam, jogaram ele naquelas vezes na fornalha. Quando olharam dentro da fornalha, tinham quantos? Tinham 4, irmãos. Por quê? Porque Deus está conosco dentro dos vales que nós passarmos. Deus, no meio do fogo, Deus estava com eles e diz que eles saíram dali, não tinha cheiro nem de fumaça na roupa deles. Por quê? Porque o inimigo, ele pode tentar te jogar na cova dos leões, Deus vai te livrar. O inimigo pode tentar jogar você dentro do fogo, Deus vai te livrar. Nem cheiro vai ficar. Por quê? Porque muitas vezes o diabo, ele vai armar um vale. E lá em 1 Pedro 5,8 fala assim, que o diabo, o nosso inimigo, ruge como um leão, procurando a quem possa tragar o tempo todo. O tempo todo. Então, o diabo, ele não vai dar folga. Eu sempre falo isso, vou falar, o diabo nunca brinca de ser, o crente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. O crente, ele brinca,
Eu sou crente, né? Brincadeira. Sou crente, mas dentro do meu ouvido só entra as coisas do mundo, né? Da minha boca não sai um louvor, mas como que fala aqueles, sofrência, eu sei todas. Sofrência eu sei, mas da boca não sai um louvor. Por quê? Porque muitas vezes está brincando e o diabo fala, ó, brinca mesmo. Fica brincando que eu te pego na curva. Aí na hora que o diabo pega, o diabo joga dentro do vale. Deus vai livrar? Deus vai livrar. Só que muitas vezes o vale pode trazer um prejuízo. O vale pode trazer uma perda. Mas eu tenho que tomar muito cuidado. Mas o diabo, ele é expert em nos jogar dentro do vale. Tem outro vale que procede, tem um que procede do diabo, tem um vale que procede de quem? Do próprio homem. Eu mesmo me coloco dentro do vale. Eu trago problema para mim. Por quê? Porque muitas vezes eu não consulto a Deus. Eu peço uma bênção para Deus, Deus abre uma porta, Deus ele me encaixa em tal lugar, Deus faz isso. Aí a partir disso eu me acho. Agora é comigo. Agora é comigo. E aí eu não consulto mais a Deus. Eu mesmo começo a me jogar dentro de um vale. A hora que eu vou ver, estou dentro do vale. Quem me colocou aqui? Deus fala, quem? Não precisou nem o diabo trabalhar. Não precisou nem eu, você se colocou dentro do vale. E a Bíblia mostra para nós, irmãos, que tem pessoas que se colocam dentro do vale. Lá em Josué, olha bem, estão caminhando 40 anos no deserto. Aí Moisés, ele vai por desobedecer, ele não vai herdar a terra prometida. E Josué entrou Josué. Aí Josué entrou e Deus falou para Josué, é o seguinte, você vai, né, dar 13 voltas, você vai dar 7 voltas, cada dia uma volta. No 7º dia você vai dar mais 7 voltas, e essas muralhas todas vão cair. Pode ficar tranquilo, não vi todo mundo quietinho, todo mundo quietinho. No último dia, toca a trombeta e as muralhas caem. Lá vai Josué, todo mundo, e vai. Tudo que Deus falou para ele, caíram as muralhas. Aí falou, agora vocês entram lá dentro e peguem tudo aquilo que tem lá e consagrem a Deus. E foi. Diz que o homem pegou umas coisinhas a mais. Mas aí tem a próxima cidade. Olha o que Josué fez. Ele falou, pessoal, vai dar uma olhadinha lá em Ai. Vê como que é aquela cidade, por favor. Aí eles chegaram lá e falaram, Josué, mole. Não precisa mandar muita gente, não, 3.000 homens. Sabe, Josué, acabamos de as muralhas caírem aqui de Jericó, que é a cidade mais fortificada. E foram. Chegaram lá, irmãos, foram envergonhados por aquele povo. Tiveram que sair correndo. E a Bíblia fala que perderam 36 soldados ali naquele momento. E aí, Josué foi consultar a Deus. Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus mostra para ele. Mas o que eu quero trazer aqui não é dele consultar a Deus. É que antes de ir para Ai, ele não consultou a Deus. Por quê? Porque ele estava se achando. Já vim, agora eu sou aqui sucessor de Moisés. Vim, as muralhas caíram. Eu não preciso mais de Deus. Depois que Deus derrubou a muralha, Deus abre a porta. Deus me coloca em tal lugar. Deus cuida da minha vida. Deus me abençoa. Deus dá um salário gordinho para mim. Aí eu não preciso mais consultar a Deus, agora sou eu. Deus está mandando te falar, consulta Ele. Nunca deixe de consultar a Deus. Nunca deixe de perguntar para Ele todo dia que você acordar pela manhã, dobrar o teu joelho e falar, Senhor, é mais um dia de trabalho, o Senhor que me colocou lá, o que eu tenho que fazer? Qual a estratégia que o Senhor tem para mim nesse dia? Josué não fez isso. Ele tinha visto as muralhas caírem. Agora eu vou apanhar, irmãos. Aí foi consultar a Deus. Aí Deus falou para ele, falou, Josué, alguém pegou o que não poderia ter sido pego. Por isso que vocês perderam. Por isso que nós lemos a Bíblia, se Josué tivesse perguntado antes para Deus, o que teria acontecido, irmãos? Tinha mudado ou não tinha? Deus ia falar para ele, falou, Josué, tem um cara que foi lá, né, e pegou uma capa, pegou
umas coisas, então se vai lá, resolve essa situação, senão vocês vão perder lá na frente. E às vezes nós não consultamos a Deus e vamos perder lá na frente. E Deus pode nos avisar antes, falar, olha, não vai que lá na frente tem isso, porque você me consultou. Eu vou abrir uma porta para você, às vezes eu vou na minha força, deixa que eu sei fazer. Você sabe fazer, eu também sei fazer. Mas eu conheço alguém que sabe fazer muito melhor do que eu e do que você. Deus, Ele sabe fazer muito melhor do que nós. Deus, Ele conhece. Deus, Ele conhece. Deus, Ele conhece de engenharia. Né? Deus, Ele conhece de arquitetura. Deus, Ele conhece de informática. Deus, Ele conhece de tudo. Ele chamou lá, né, Noé e falou, Noé, você vai construir uma arca. Noé falou, mas uma arca? Ele falou, pode deixar. Noé, e agora? Ele falou, não, pode deixar a engenharia aqui, ó. Engenharia, né, é o Shaddai, pode deixar comigo. Né? O eu sou engenharia, é assim que faz, ó. Assim, é assim, é assim, é assim. Sabe? Deus, Ele conhece ciência. Quando a gente estuda a Bíblia, vai entender. Deus, Ele conhece ciência, porque qual que era a ordem de Deus? Que toda criança que nascesse, ela ia ser circuncidada no 8º dia. Por que no 8º dia? Porque Deus não tinha o que fazer? Não! Porque quando a ciência fala que o homem no 8º dia é o dia que mais coagulação no sangue do homem, e naquele dia faz a circuncisão e ele cicatriza fácil. A ciência que fala, não sou eu. É só você procurar que a ciência mostra. Por quê? Porque Deus, Ele sabe tudo de ciência. Deus, Ele sabe tudo de tecnologia. Deus, Ele sabe tudo. Então, quando nós perguntamos para Deus, Deus, Ele não me antecipa. E aqui, o vale, o próprio homem pode entrar dentro do vale. Ele se coloca. E Josué se colocou aqui, ó. Ele não buscou saber com Deus. Outro homem também, que se colocou num vale, foi Davi. A Arca da Aliança estava lá por muito tempo, depois que, né, Davi, ele se torna rei, Saul morre, Davi se torna rei, Davi fala, vamos buscar a Arca da Aliança. Aí ele vai lá no soldado, vamos buscar, todo mundo vem buscar, vamos buscar. Aí foram buscar a arca, chegou lá, pega a arca aí, cadê? Faz uma carroça aí bonitinha, pega boizão, vamos colocar na arca. Foi lá, de repente a arca vai tombar, né? Urias coloca a mão e morre. Aí Davi fala, mas Deus matou ele. Ele falou, não, Deus não matou ninguém. Vai ver o que tinha que fazer. Como é que tinha que carregar a arca, Davi? Aí Davi voltou para casa de orelha baixa. Aí ele foi fazer tudo o que tinha que ser feito antes. Aí foi lá consultar o sacerdote, ver que a arca não poderia ser carregada em carro de boi. A arca tem que ser carregada onde? Aqui, ó, no ombro. Tinha que dar os passos, tinha que sacrificar, tinha toda uma maneira de fazer. E ele foi fazer do jeito dele. E acabou se colocando dentro de um vale. Então, há vales em que o diabo nos coloca dentro. Há vales que nós mesmos nos colocamos dentro deles. Por quê? Porque não consultamos a Deus. Então, quem quer entrar dentro de vale aqui? Então, sabe o que você faz? Consulta a Deus. Pergunta para Ele. Sabe? Fala com Ele. Irmãos, Deus, Ele responde. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa semana eu orando, eu falei para Deus, Senhor, e eu tinha preguei sobre Gideão, e falei que Gideão colocou ali a lã, e falou para Deus, se tiver molhada a lã e o chão seco, é o Senhor que falou. Aí Deus deixou a lã molhada e o chão seco. E depois ele falou, Senhor, só mais uma duvidazinha, eu vou deixar aqui, aí a lã fica seca e o chão molhado, e Deus fez aquilo ali. Eu estava orando, e eu precisava de algo para Deus falar comigo, e eu falei, sabe o que eu vou fazer, Deus? Eu vou fazer igual Gideão. Se é o Senhor que está falando comigo, o Senhor vai fazer acontecer. E eu estava lá, irmãos, só olhando, num determinado lugar, e Deus fez acontecer aquilo que eu falei para Ele. Eu não falei de molhar a lã, mas eu falei, Senhor, se o Senhor tem falado comigo, que aconteça isso hoje. E aconteceu.
Passaram uns 3 dias, eu estava ali, e outra situação, eu falei, Senhor, se o Senhor estiver comigo nessa situação, isso vai acontecer. Irmãos, aconteceu aquilo que eu pedi para Deus. Deus falou para mim, é assim. Por quê, irmãos? Porque nós temos que aprender isso. Nós temos que consultar a Deus. Tem pessoas que ela consulta, se a cartomante vai lá dar a mão para consultar, vai ler carta, tem pessoa que acorda de manhã, aí vou consultar o meu horóscopo, né? Vou ver como que está aqui, né? Consulta. Tem pessoas que consultam o sistema, olha como que está o sistema, ele vai lá, olha tudo, e esquece de consultar o dono do sistema. Esquece de consultar o dono dos astros, o Criador dos céus, da terra, das estrelas, que é o nosso Senhor. Então, consulte a Deus. Consulte a Deus. Não vá para vales se colocando dentro deles. E outro vale que eu coloquei aqui é o vale que Deus permite que nós entremos. E Deus, irmãos, Ele não tem alegria em me ver dentro do vale. Ele não tem alegria de te ver dentro do vale. Mas Deus, o que Ele quer fazer? Quando Ele nos deixa entrar dentro de um vale, sabe por que Ele deixa? Porque Ele tem um propósito. Deus, quando Ele permite que eu e você passemos por algum vale, algum problema, alguma dificuldade em nossas vidas, é porque Ele tem um propósito. Sabe, irmãos? E Deus, Ele tinha um propósito na vida de Jó. Tinha um propósito. Ele estava mostrando que... Ele estava mostrando que Jó, ele não ia negar a ele. Então Deus tinha um propósito na vida do Jó. Deus, ele tinha um propósito na vida de José. Deus ia fazer José ser o segundo maior homem do Egito. E Deus permitiu que José fosse, vendido pelos seus irmãos. Permitiu que os irmãos jogassem ele dentro do poço. Permitiu que quando ele chegasse lá, ele fosse para a cadeia. Permitiu que lá o copeiro esquecesse dele. Porque quando Deus tem um propósito, Deus ele nos coloca no vale. Às vezes nós estamos dentro de um vale, eu estou aqui nesse vale. Deus ele tem um propósito, entenda que Deus tem um propósito. Se Deus te colocou ali, e você sabe que Deus te colocou ali, é porque Deus, Ele tem um propósito. Deus tinha propósito com Paulo. Paulo e Silas, meia-noite preso. Sabe por que estavam presos? Porque estavam bagunçando, estavam pichando, não é isso? Quebrando ponte. Não, eles estavam presos porque eles estavam pregando o Evangelho, falando do Senhor, estavam presos ali. E de repente, naquele vale da prisão, eles estão ali meia-noite, louvando ao Senhor. Ao invés de ficar, por que eu estou nesse vale? Por que o Senhor permitiu? Eu estava pregando o Evangelho, eu estava falando do teu amor, eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor me permitiu nesse vale. Eles continuaram louvando e glorificando o nome do Senhor, e sabe o que aconteceu? Todas as cadeias foram quebradas, todos foram libertos. E ele também e Silas foram libertos. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Então, todo vale, ele serve para um propósito na nossa vida. Mesmo aqueles vales bem pequenos. Sabe aquela pessoa que muitas vezes, por que essa pessoa está perto de mim? Só para me irritar. Sabe? No trabalho, na escola, seja onde for. Senhor, o Senhor permite essa situação acontecer na minha vida, sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele tem algum propósito. Mesmo que seja uma situação pequena que esteja acontecendo na sua vida, olha para aquela situação que está acontecendo, porque Deus tem um propósito. Se Deus está permitindo aquilo acontecer, é porque Deus tem um propósito. Então, muitas vezes, nós olhamos e não entendemos que Deus, ele tem propósitos, e que nós temos que saber disso. Que muitas vezes Deus nos coloca em lugares porque Ele tem propósito. Alguém já falou isso? Por que Deus permitiu essa situação? Por que Deus permite essa pessoa do meu lado, no meu trabalho? Por que Deus permite? Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um propósito. Essa pessoa me irrita o tempo todo. É que Deus ele quer que você aprenda a não
se irritar facilmente. Então ele coloca, sabe? Lá na faculdade, nós estávamos estudando, sabe que de vez em quando o professor chegava, alguém ia pregar e falava assim, olha, você vai sentar lá, começa a brincar, para tirar a atenção do pregador. Começa a amassar copinho, sabe, para irritar o pregador. Porque Deus, ele, né, permite situações. Então, a pessoa estava pregando na sala de aula e nós copinho lá. A pessoa já lá. A gente estava pregando, falando com o outro. Já viu isso no culto? Você está pregando e a pessoa não está nem aí com você. É que acontecia para fazer o quê? Para tirar a paz, para irritar. E o diabo permite situações nas nossas vidas para tirar, ou Deus permite, tem propósito que Deus permite para nos aperfeiçoar em algo. Às vezes nós precisamos ser aperfeiçoados e Deus permite. Então, todo vale que Deus permite tem algum propósito. Deus, ele quer fazer alguma coisa. E Deus, por quê? Porque ele quer muitas vezes nos transformar. Deus, ele quer nos amadurecer. Às vezes nós achamos que somos tão maduros, mas no final nós somos meras criancinhas às vezes, meros bebês, que toma atitudes assim que alguém olha assim e fala, meu Deus, pensei que a pessoa fosse mais madura, pensei que não seria assim. E Deus permite propósitos, vales em nossas vidas, para quê? Para que nós sejamos transformados. E também, muitas vezes, para que a nossa fé dentro desse vale, a nossa fé cresça, que muitas vezes nós achamos que temos, sabe, um caminhão de fé. Aí Deus permite o vale e eu descubro que eu não tenho nem uma bicicletinha de fé. Pensei que eu tinha um caminhão, daqueles treminhão, aqueles que carregam cana na estrada, mas a minha fé é só uma bicicletinha. Chegou o vale e pronto. Cadê a minha fé? E Deus, ele permite para que eu exerça a minha fé. Deus permite que eu esteja no vale, muitas vezes, para Ele trabalhar, Ele transformar o meu caráter. E muitas vezes Deus permite que nós estejamos no vale para desenvolver em nós qualidades, irmãos. Por isso que muitas vezes Ele nos envia para vales, para nós sermos trabalhados. Então, há vales que o inimigo pode nos colocar, há vales que eu mesmo posso me colocar, mas há vales que Deus permite que eu esteja ali. E o que eu tenho que fazer durante a passagem do vale? Davi, o salmista, ele fala assim, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que eu tenho que fazer? Primeiro, se eu estiver passando pelo vale, eu tenho que saber que o vale é só uma passagem, que aquilo ali vai acabar, é só um momento. Mas o que eu tenho que fazer? Eu não posso desanimar. Tem pessoas que, quando ela entra num vale, o que ela faz? Ela desanima. Eu não posso desanimar. Estou passando por um vale, por isso que o salmista fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Na minha tradução fala assim, ó, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte. Não é para mim parar, não é para mim tentar pular o vale, não é para mim tentar dar a volta, é para mim passar pelo vale. Porque quando eu passar pelo vale, eu não vou desanimar. Sabe, irmãos, não é para mim ficar rodeando o vale. Eu não vou conseguir ficar rodeando o vale. Eu não posso passar por baixo do vale, por cima do vale. Eu vou ter que passar pelo vale. Então eu não vou desanimar. Se você está passando por um vale, não desanime. Continue caminhando. Continue caminhando, porque Deus está guardando a sua vida, Deus está cuidando. Então você não pode, nem eu, nós não podemos desanimar. Outra situação, ele fala assim, não temerei mal algum. Se você está passando por um vale, não tenha medo. A Bíblia fala assim, que os covardes herdarão o reino dos céus, amém? Fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. O covarde que está falando aqui, não é o valentão que briga, que enfrenta, não. Está falando dessa pessoa aqui, que quando chega o vale, chega o problema, ela acua, fica com medo. Não, eu não posso ter medo, eu estou passando pelo vale, eu vou caminhar com o vale, eu não vou temer, porque eu sei que Deus está comigo.
Deus está cuidando, seja o vale que for, seja o vale que o inimigo me colocou, seja o vale que eu mesmo me coloquei, seja o vale que Deus permitiu que eu esteja, Ele está comigo. Então, quando você estiver passando pelo vale, não desanime, não tenha medo. Sabe por que muitas vezes as pessoas, quando estão passando num vale, passando alguma prova na vida delas, elas têm medo? Porque elas ficam olhando para o problema. Elas não olham para Deus, não olham, fica olhando para o problema. Quando Davi, ele vai levar os queijos para os irmãos, vai levar ali para o comandante ali, ele chega e tem um homem lá, um tal de Golias, sabe? Golias vinha, quase 3 metros de altura, tem homem aí? Só tem covarde? Tem alguém que me enfrenta? E aquele monte de soldado, inclusive os irmãos dele, tudo grandão. Ali, olhava para Golias e com medo de Golias. Davi, quando chegou ali, naquele vale, porque onde que eles estavam? Num vale. Era ali no vale. Uns de um lado, outros do outro, e eles vinham no vale. Davi, ele não olhou para Golias. Ele não olhou para o problema. Ele não olhou para o inimigo. Ele falou, eu vou enfrentar, deixa comigo. E quando ele foi enfrentar Golias, ele falou, você vem com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele não olhou para o problema, ele olhou para Deus. Muitas vezes ficamos focados no problema e não no poder de Deus. Então, quando você estiver passando por um vale, olha para o poder de Deus. Não fica olhando para o problema. Não fica olhando para a situação. Às vezes, na igreja mesmo, às vezes o crente ele dá mais poder para o diabo do que para Deus. Ai, o que o diabo está fazendo? Eu quero falar para você, não sei o que o diabo está fazendo, mas eu sei o que Deus pode fazer. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas Deus é mais poderoso, Deus é maior do que ele, Deus é supremo. Então muitas vezes ficamos olhando somente para o poder do inimigo e esquecemos de focar no problema de Deus, no poder de Deus. E aí Davi fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque teu cajado e a tua vara me conduzem e me protegem. Então Deus ele nos protege, então não preciso ter medo no meio do vale. E ele fala aqui assim, até marquei, Isaías 43, 2, fala assim, ó, quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldades, eles não o encobrirão. Deus sempre está conosco, irmãos. Deus sempre está cuidando. E por fim, quando você passar por um vale, confia na proteção de Deus. Confia. Porque Deus, irmãos, Ele cuida de nós. Ele guarda nossas vidas. Mas eu tenho que crer que Deus está me protegendo. Porque Ele protege, irmãos. Às vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que guarda nossas vidas. E o Salmo 34, 19 fala assim, ó, muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. De quantas Deus livra? Pode ser a aflição que for, pode ser a armação que for contra nossas vidas. Deus, Ele nos livra de todas. Sabe, irmãos? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e eu não gosto muito de ficar falando. E a pessoa, fala para mim, conta para mim da sua vida, desde lá do mundo. Deus te livrou? Conta para mim. Eu falei, irmão, se você precisa de um caderno desse universitário, para você marcar aí todas as vezes que Deus me livrou. E Deus, Ele começou a dar livramento para a minha vida, eu nem conhecia Deus e Deus já livrava a minha vida. Falei para ele, eu nem conhecia. E quando eu fui conhecer a Deus, eu descobri que todas as vezes Ele livrava a minha vida. Ele sempre livrou a minha vida. Se eu nem conhecia Ele, Ele já me livrava. Imagina agora que eu conheço. Eu nem servia a Ele, Ele me livrava. Imagina agora servindo
a Deus. Então, irmãos, nós temos que confiar na proteção de Deus. Deus, Ele cuida, Deus, Ele guarda, mesmo que eu esteja dentro do pior vale. Tem vários vales aqui na Bíblia, quando você vai ler. Tem o vale da destruição, tem o vale da sombra da morte, tem vários, tem o vale do desespero, que Jeremias fala, tem vários vales. Só que Deus está conosco em todos eles. Então eu quero deixar isso para nós nessa noite, que se tiver só sol na minha vida, vai produzir somente deserto. Se tiver só chuva na minha vida, vai produzir somente inundação. Mas se tiver sol e chuva, vai ficar tudo bem. Às vezes vão vir problemas em nossas vidas. E às vezes vão vir soluções para nossas vidas. Às vezes vão vir momentos alegres, vão ter momentos tristes. Mas eu não posso parar. Eu tenho sempre que continuar. Porque muitas situações, elas são inevitáveis. Muitos vales são inevitáveis. Muitas situações difíceis, elas chegam na hora que nós menos esperamos. É imprevisível. De repente, aconteceu. Por isso que chama acidente. Ninguém sai de casa, mas tem uns que eu acho que saem, né? Eu acho que nem o motorista sai de casa para brigar, né? Para disputa, parece uma disputa. Tem uns que saem, irmãos. O cara parece que quer disputar com você. Ele vai indo assim, ele vê que você precisa passar, mas ele faz questão de não querer deixar você passar, sabe? Esse tempo atrás eu estava numa subida, lá no Morumbi, uma subidona, mas aquilo é uma subida, e eu queria entrar na avenida, a pessoa fazia questão, teve um que o trânsito parou, ele me viu, e eu fazendo sinal para ele, ele fez questão de bicar o carro bem na frente do meu, e me deixar naquele topo, sabe? Porque não é por nada, se é uma pessoa que não tem um pouquinho mais de habilidade, não sei o que ela faria naquele topo ali. Porque se você pisar naquele topo, você não sai do lugar. Você vai patinar e vai voltar para trás. E tem pessoa que sai. Ela sai para fazer o quê? Para querer impedir com que a pessoa caminhe, com que a pessoa vá. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, confia. Confia na proteção de Deus. Confia naquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Tem muitas situações que são inevitáveis. Tem muitas situações que são imprevisíveis. Você não sabe o que vai acontecer. Você vai sair na rua e pode acontecer o pior. Muitas pessoas podem sair, como eu falei, simplesmente para tentar te prejudicar. Mas são situações que você não sabe o que vai acontecer. Mas os vales são assim. Os vales, como eu falei, eles são imparciais. Eu posso orar, mas eu tenho que orar pedindo: Senhor, me protege, me guarda. Me livra o máximo que o Senhor puder. Mas eu sei que quando eu estiver dentro de algum vale, o Senhor vai estar comigo. E muitas vezes, você pode estar dentro de um vale, não é porque você é uma má pessoa, é porque você está dentro do vale. Tem pessoa que fica procurando em si: o que eu fiz? Alguém já fez isso? Olhou para o espelho, sabe? O que eu fiz? Deus está mandando falar para você: você não fez nada. Vales, eles são imparciais. Eu não preciso fazer nada de errado para estar num vale. Eu não preciso ser a pessoa, e tenho que ser, né? Eu sou a pessoa mais correta do mundo, não vou para o vale. Vou, porque eles são imparciais. Então creia nisso. O vale, ele pode vir para a nossa vida através do inimigo, através de nós mesmos e através de Deus. Mas quando você estiver dentro do vale, fique animado. Não por você estar no vale, mas fique animado que alguma coisa de boa e de bom você vai aprender dentro daquele vale, você vai sair dele em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo e confie em Deus. Confie em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Às vezes nós não sabemos o que estamos fazendo, mas Deus, Ele sempre sabe o que está fazendo. Amém? Eu quero orar nessa noite. E se você tem passado por algum vale, está dentro de um vale, eu quero orar para que Deus Ele dê suporte. Se você nunca passou por um vale,
Também quero orar para que, se você passar por um vale, você entenda que Deus está cuidando de você. E se você, né, está aqui nessa noite e fala, poxa vida, eu entendi que eu posso passar por vales e Deus vai cuidar de mim. Eu quero orar por você nessa noite. Não seja o vale que for. De repente você não sabe nem por que você está dentro desse vale. Mas Deus, Ele sabe. E Ele vai te dar força, Ele vai te ajudar. Então, se você quiser, fique em pé. Fala, estou passando por um vale. Estou passando por um momento de tribulação. Eu não estou entendendo. Sabe, de repente o vale que você está, você mesmo se colocou nele. Ou Deus está permitindo que você cresça. Mas creia nisso, irmãos, que vai passar. E creia, Deus está cuidando de você.